Dizer assim, os irmãos querem dar um bem-vindo ao nosso pastor. Se é verdade, digam: seja bem-vindo, pastor Divan. Amém. Então é um prazer tê-lo conosco. E já já nós estamos passando aqui o microfone, né, pastor Divan? O público até agora é esse, o povo está ilhado aí pela chuva. E outra coisa, deixa eu falar, o irmão que foi trazer o Data Show deve estar cercado também aí com a chuva. Dá um jeito, né? DVD tem. Pronto, certo. Pois então, irmãos, nós vamos passar aqui já o microfone para o nosso pastor Divan para ele dar continuidade. A gente programou a utilização do Data Show, mas com certeza o nosso irmão Léo deve estar ilhado também da chuva, né? Por isso que não conseguiu chegar até aqui. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Pastor Divan, fica à vontade. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bora fazer uma dinâmica logo. A dinâmica é, bora ficar bem pertinho de mim aqui, todo mundo. Tá molhando? Que eu quero falar assim bem pertinho. Mas aí tá filmando, aí vai atrapalhar a filmagem. Mas talvez todo mundo vindo bem para cá, todo mundo para cá fica bem legal, tá? Todo mundo vindo bem para cá. Tá bom, daí para aí tá bom, Francisco. Venha todo mundo para cá. Eu disse para minha esposa, irmão Veneraldo, eu disse assim: filha, é assim mesmo. Aí eu disse para minha esposa assim: filha, será que eles não vão cancelar o trabalho dessa chuva todinha? Acho que se fosse eu cancelaria. Ela disse assim: tu, duvido. Irmãos, nós nunca cancelamos um trabalho por conta de chuva. Sem problema. Nós nunca cancelamos um trabalho por causa de chuva. Se faltar energia, faz a luz de vela. Entendeu? Eu sou daquele tempo antigo ainda, então para mim não tem esse negócio não. Meus irmãos, como nós estamos com o Data Show na situação que está, nós vamos usar a seguinte dinâmica. Eu vou mandar para o irmão Veneraldo o material, ele vai mandar para vocês aí, e só agora eu vou permitir que os irmãos olhem o celular. Entendeu? Dá para mandar, irmão Veneraldo? Eu mando para o Tiago então. Porque esse material ele é 100% imagem. Então, se não for assim, eu vou... E na apresentação eu vou mostrar para os irmãos por que é importante o material desse jeito. Irmão Tiago. Lhe mandei, irmão Tiago. Ok? Pronto. Alguém aqui não tem internet? Levante a mão. Não tem internet? Tem internet? Não tem? Eu vou rotear a minha internet. O celular está aí. Vai aparecer Jesus voltará 9 até 0, de trás para frente. Ou se prepara, né? Se prepara, Jesus voltará.
9-0. Meus irmãos, deixa eu ver se tá dando para ouvir, tá meio instalado, não tá? Tá dando para ouvir? Porque se vocês não ouvirem, eu já vou perder muito tempo se vocês não ouvirem. Estão ouvindo bem? Dá para entender? Dá para entender? Ok. Eu quero que os irmãos abram Carta de Paulo aos Romanos. O capítulo é o 12 e o versículo é o 7. Depois, irmão Veneraldo, o senhor pega o microfone e higieniza, porque depois do negócio de Covid a gente não sabe mais quem está, quem não está, é só Jesus na causa, né? Vamos lá. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 7, ou versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Dedicação ao ensino. Os irmãos sabem, como bons leitores, né, que Romanos 12, ele está dentro de uma seção dentro da carta de Paulo aos Romanos, que nós vamos chamar de seção prática da carta. Pastor, o que é isso? Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 7, ele está tratando assuntos estritamente teológicos. Capítulo 9 a 11 é só para tratar sobre a questão de Israel. Então, ele tinha 3 capítulos para tratar a questão de Israel. A partir do capítulo 12, isso é, irmão Tiago, que é estudante da Bíblia, isso é deixa eu ver se eu encontro a palavra certa aqui. Isso é uma tendência em Paulo. Paulo tem uma tendência ele trabalha uma questão teológica, e aí depois ele vai e encerra as cartas dele com questões práticas. Então, a partir do capítulo 12, Paulo está tratando questões práticas. E aí, mais precisamente, pelo menos na nossa visão pentecostal, nós estamos diante de uma seção de dons que nós vamos chamar de dons de serviço. Por exemplo, nós temos 1 Coríntios 12, que trata de dons de armas espirituais, né? Armas espirituais. Se os irmãos prestarem atenção na chuva e não prestar atenção em mim, me olhando, vão tirar a atenção, entendeu? E olha que eu sou professor chato demais, irmão, entendeu? Então vamos lá. Armas. Se o irmão for para Efésios 4:11, nós temos lá dons, mas são dons em formato de homem, tá? São dons ministeriais. A partir do versículo 12, Paulo está dizendo que são dons de aperfeiçoamento e treinamento e edificação dos crentes, ok? Quando a gente vem para Romanos 12, é interessante que Paulo, ele tanto em Romanos 12 quanto em Corinto, Paulo vai usar a analogia do corpo. Ou seja, ele vai comparar a igreja como corpo. Assim como o corpo tem vários sistemas, sistema linfático, ósseo, sistema arterial, vários sistemas o nosso corpo tem. Paulo está dizendo que a igreja também, comparada ao corpo, ela também tem uma estrutura. E dentro disso, irmãos, em Romanos 12 está o que nós vamos chamar de a classificação de dons de serviço.
dons de operação. Por exemplo, para Paulo, ensinar é um dom. Para Paulo, porque, pastor, por que para Paulo ensinar é um dom? Porque primeiro ele já começa no versículo 5 dizendo: assim nós que somos muitos, somos um só corpo, analogia do corpo, mas individualmente nós somos membros uns dos outros. Então no corpo tem o dedo, a mão, o olho, a boca, o nariz, mas o nariz só não é corpo, o olho só não é corpo, a boca só não é corpo, ou seja, todos os membros juntos formam o que Paulo vai chamar de corpo. De modo que tendo diferentes dons, aí Paulo vai falar em operação, cada um tem a sua função, mas Paulo vai dizer, diferentes dons segundo a graça que nos é dada. Paulo, que dom tu queres nos falar? Paulo diz, profecia. Profecia, a gente pode muito bem linkar, irmão Veneraldo, com 1 Coríntios 12. Então até aqui não tem nada normal. Seja segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Aqui não tem nada de anormal se eu linkar esse texto aqui com Efésios 4:11. Não tem problema nenhum. Mas aí Paulo vem e diz assim, mas se é ensinar, se é ensinar, então Paulo está colocando o ensinar aqui na classificação de dons de manutenção, de operação e de serviço dentro da igreja. Tão certo é que os irmãos não têm noção, e olhe bem para cá, que isso é muito importante. Talvez eu não fale nada mais importante do que isso que eu vou falar para os irmãos aqui agora. Os professores hoje não têm noção do que é o papel deles no reino de Deus. Os professores não têm noção. Talvez na cabeça do professor ele não tenha a mínima ideia do que é a relevância do trabalho dele. É muito importante o trabalho do professor. É muito relevante. É um trabalho primordial. Por quê, pastor? Porque tudo que nós sabemos hoje, nós sabemos porque nós passamos nas mãos de um professor. Você sabe ler, você sabe divergir cores, você sabe falar quantos idiomas, você sabe interpretar um texto, você sabe o que é uma classificação de palavra, você sabe o que é uma sílaba, você sabe uma sentença, tudo que você sabe hoje, você só sabe porque você passou na mão de um professor. Ou seja, nós mudamos mentalidade de gente. Ou, no que diz respeito à questão da igreja, nós formamos caráter, nós formamos pensadores, nós formamos as pessoas que pensam. Detalhe, todas as pessoas que passaram por nós, elas têm a sua liberdade de pensar diferente, mas alguma coisa de nós ficou na vida delas lá. A gente acaba formando pensadores. Então Paulo está dizendo que se você tem esse dom de ensinar, ele vai usar um termo no original chamado esmerilasse, ou esmerasse. Pastor, qual é a ideia desse texto? A ideia do texto é pegar uma faca, pegar um esmeril e passar a faca no esmeril até que a faca esteja apta para cortar. Essa que é a ideia do texto. Ou seja, se você tem o dom de ensinar, você precisa se dedicar, se esmerar. E eu vou dizer a coisa para os irmãos. Eu me lembro de uma certa feita, que pastor Hernandes Dias Lopes conta isso, que um determinado pastor estava num lugar com a Bíblia, livros, fazendo algumas anotações, e o irmão da igreja passou e disse assim para o pastor: pastor, o senhor está descansando, né, pastor? Aí o pastor disse: não, irmão, eu estou trabalhando. Aí numa outra oportunidade, esse mesmo irmão passa, vê o pastor com uma enxada lá, capinando, tirando lá o mato à frente da igreja, e o irmão vai e diz assim para o pastor: trabalhando, né, pastor? O pastor disse: não, irmão, descansando. A ideia nossa de trabalhar é movimento.
é movimento para nós. Mas, irmão, quem trabalha com a cabeça sabe a dificuldade que é trabalhar com a cabeça. Nem se compara no trabalhar com a mão, com o esforço físico. Aonde é que eu quero aplicar isso para nós aqui? Irmão, ensinar dá trabalho, muito trabalho. Por quê, pastor? Porque exige muito esforço cefálico, muito queimar a pestana, se você quiser ser um professor excelente. Se você quiser ser mais um, lógico, não precisa fazer muito esforço, é só permanecer como você de repente está fazendo hoje. E aí a temática que foi nos proposta é a aprendizagem eficaz. Eu tenho um roteiro aqui, vê se os irmãos abrem o roteiro aí. Esse roteiro ele tem 12 temas. Eu vou falar aqui alguma coisa teórica sobre algumas condições para uma EBD ideal, o papel do professor, a definição de meta na EBD, eu vou analisar uma pesquisa com os irmãos aqui, o problema da evasão escolar, passo a passo o professor em sala de aula, como é que ele vai se comportar esse professor, a participação dos sentidos no processo de aprendizagem, a organização do tempo da EBD, as competências dos professores e superintendentes da EBD, ferramentas de pesquisa, dinamizando a sua aula / planejamento, né? A gente vai tratar alguma coisa parecida com isso, e a importância do planejamento para o professor da escola bíblica dominical. Passa por favor aí. Irmãos, eu trago aqui 7 condições para uma EBD que a gente vai chamar de EBD ideal. 7 condições. Primeiro, os professores, os líderes, eles devem estar convictos. De quê, pastor? Que o que eles estão ensinando é útil para a igreja, é útil para os alunos. Nós não estamos tratando de qualquer palavra, nós estamos tratando de palavra de Deus. Detalhe, os irmãos se lembram lá a partir de Gênesis 1, que Deus disse assim: haja, produza. Se lembra desses termos lá em Gênesis? Deus está usando o que? A sua palavra verbal, oral, a sua palavra oral, para poder para criar as coisas a partir de uma ordem oral. Essa mesma palavra oral de Deus, ela tem o mesmo nível e o mesmo peso da sua palavra escrita. Aí vai surgir uma pergunta, irmão Francisco: pastor, por que Deus vai deixar de falar de forma oral e Deus agora vai passar a falar de forma escrita? Não é uma boa pergunta? Qual é a resposta? Eu vou perguntar para o Veneraldo. Não, Veneraldo, hoje é quanto do dia hoje? 26? 26 de dezembro, o senhor jantou o que nesse dia, 26 de dezembro? Mas foi outro dia, senhor? Não? Então deixa eu melhorar a situação para o senhor. 26 é muito tempo também, né, irmão? 30 dias. Há uma semana atrás, numa mesma quarta-feira como essa, qual foi sua janta? Não dá para lembrar? Uma semana? Você lembra, né? Mas eu não lembro. Lembra, Francisco? 26 de dezembro? A não ser que lá seja só pernil. Aí fica fácil, né? Hein? Churrasco? É porque lá só come churrasco, né? Coisa boa. Mas olhe bem para cá, irmão. Com o avanço do pecado, com a separação do homem de Deus, em decorrência do pecado,
fez com que Deus não pudesse mais se relacionar com o homem de forma oral. E aí há uma necessidade de quê? De Deus se comunicar com o homem agora, deixar registrada a sua palavra. Por isso a Bíblia está conosco hoje. Por isso a Bíblia está nas nossas mãos. Porque há uma necessidade de Deus, a partir de uma condição humana, Deus agora falar com o homem de forma o quê? Escrita. Mas tem o mesmo pé de igualdade, de autoridade e de eficácia da sua palavra oral. Alguém entendeu o que eu falei? Entendeu o que eu falei? Então, eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que se o irmão, para o irmão, Deus, falando de forma oral, é poderoso, porque Deus vai criar, irmão Tiago, tudo a partir do nada. Então, se a palavra de Deus tem poder,